Continuamos en Vigo y por hoy saludamos a los espectadores de Localia Televisión Vigo, saludamos a los espectadores de TV Miño, así que saludamos a los espectadores portugueses, a los espectadores gallegos, en este espacio que dedicamos una vez al mes, esta ventana abierta al eixo atlántico. Así que desde aquí queremos analizar muchos temas en este cierre de año de 2014 que han marcado la agenda política y que van a marcar seguramente la agenda política de 2015 en Portugal, en Galicia y esperemos que también en la agenda de Bruselas, que ya sabéis que son los que tienen el dinero y son los que nos tienen que dar adelante numerosos proyectos. También con nosotros están aquí dos clásicos y a mí me gusta recuperar a dos clásicos, pero don Xan Vázquez Mao, secretario xeral del Eixo Atlántico, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, por favor. David Pontes, adjunto a dirección do Jornal de Noticias. Non sei se podemos tutealo, Xan Vázquez Mao, porque David Pontes antes sí facíamos as bromas do tren celta, pero agora adjunto a dirección. É lo mismo. Noraboa, David. Obrigada. Yo creo que aunque sea el número 2 del primer periódico de Portugal, sigue siendo amigo. Sí, ¿no? Non mudei nada. A morada é mesmo. O adjunto a dirección do Jornal de Noticias probou ya o tren celta? Non. Porque eso... Xa fizemos umas notícias. Asignatura pendiente para 2015, desexos, propósitos para 2015, probar o tren celta. Moitas cousas que analizar. O primeiro que quería tocar con dous expertos en esta materia, o tema da conexión ferroviaria, eses 35 millóns de euros que chegaron dende Bruselas o visto, pero falta tamén o tema máis importante que os prazos que marque o goberno portugués, o goberno español. Como analiza David Pontes, como analiza Xan Vázquez Mao este asunto? Bueno, vamos a ver. En principio tenemos un calendario que fue comprometido con el primer ministro. Nos atenemos a eso y recientemente acabamos de, como además en su momento ya contasteis, acabamos de enviarle una carta al primer ministro y al secretario de Estado en el cual le pedimos que por favor nos reiteren el cumplimiento de los plazos. Es verdad que salió ya una primera licitación, como estaba previsto, para las ingenierías de la electrificación de la línea. Es verdad que los 35 millones que acaba de dar Bruselas es una muy buena noticia, porque significa que Portugal lo pidió con carácter prioritario. Es una de las 3 obras prioritarias que presentó: el corredor que sale de Sines por Extremadura, el corredor Aveiro-Salamanca, que es el que le da vida a nuestros puertos, y el tren del Miño. Es muy significativo que fueran las 3 obras prioritarias. Es buena noticia. Pero también sabemos cuál es la situación, sabemos que el año que viene hay elecciones, sabemos que el Gobierno llega a las elecciones pidiendo la hora. Incluso ha habido, David lo podrá explicar mejor, numerosas peticiones y presiones políticas para que adelantaran las elecciones. Por lo tanto, van a ser unos meses de pato cojo. Y lo que nos preocupa es que quienes están en contra de esta obra, porque quieren llevar el dinero para otras partes del país, no aprovechen este momento para ralentizarlo. Por lo tanto, no tenemos ninguna duda, el tren va, el tren es irreversible, pero estamos vigilantes para que no nos intenten colar retrasos, porque el objetivo es muy claro. En el 2018... comienzos del 18 y del 2017, tiene que haber una conexión norte-sur de calidad y además tiene que permitir entroncar con el AVE gallego, porque el AVE gallego, el que sale desde Vigo, va a ser el AVE del norte de Portugal. Claro. Es decir, igual que el Sá Carneiro es uno de los aeropuertos de Galicia, el AVE de Vigo va a ser el AVE del norte de Portugal y por lo tanto todos salimos ganando con eso, pero nos hace falta unas buenas conexiones para que quien quiera coger el AVE, prefiera ese sistema, claro, o vaya a poblaciones intermedias, o en el futuro, después de Madrid, cuando se conecte directamente con Barcelona y se conecte con Francia en el 2020, cuando ya se ha terminado la Y vasca, realmente cualquier ciudadano de la eurorregión tenga también ese sistema. Igual que Porto es un referente en lo aeroportuario, Vigo va a convertirse en un referente en lo ferroviario y así conseguimos complementarnos frente a quienes están permanentemente intentando enfrentarnos. David Pontes, o tema dos prazos e o tema dos estudos, que somos expertos de impacto ambiental. Informativos, temos estudos para facer 20 carreiras. Como analiza David Pontes? Acho que e o convite aqui era bocadinho para fazer também esta espécie de balanço do ano, e aquilo que o Joan diz é bocado isso. Nós vivemos assim numa espécie de ano de intervalo. O ano em que sai a Troika, mas em que está a acabar o quadro comunitário de apoio anterior, mas ainda não veio o seguinte, em que... Primeiro Nadal sem Troika.
non? Sí, Foi o verdade. primeiro Natal sem Troika, mas ao mesmo tempo também sem dinheiro da União Europeia. Por isso ficas assim um bocadinho. Eu acho que a linha do Minho padece disto e padece daquilo que o João dizia, de haver, obviamente, quem queira desviar o dinheiro para outras regiões, que não acho tão prioritário como nós achamos uma ligação ferroviária deste século a Vigo, mas vivemos um bocadinho neste momento, entre não perceberes muito bem algumas decisões. De facto, nem os atores políticos se põem em campo para ter a exigência que deveriam ter, nomeadamente em relação a esta questão da linha do Minho, nem às vezes percebes entre aquilo que o Governo promete, e já prometeu e muito, e aquilo que não cumpre. E o estratagema, digamos, por isso é que eu normalmente sou pessimista quando o João é mais otimista e diz agora temos aqui um compromisso. Eu normalmente tendo a dizer, pois, agora vamos esperar para ver se eles o cumprem, porque eles têm, e este secretário de Estado, nomeadamente, tem jogado muito nesta coisa entre prometer e não cumprir. Eu também estou convicto que mais tarde ou mais cedo a linha vai acontecer, até para que vocês façam, através do AVE, a maldade que nós vos fazemos com o aeroporto de Sá Carneiro, não é? Vamos passar rapidamente, e eu conheço, eu sou daqueles que também gosta, apesar de não experimentar o Celta, de viajar de comboio. Eu acho que vai haver gente que, para aceder à linha de alta velocidade, vai passar a viajar do Porto ou do norte de Portugal para Vigo, para poder apanhar o AVE. Isso vai falamos de Bragança e Sanabria tamén, a importancia que vai ter esa estación de Sanabria tamén. Para eles será claríssimo, embora nós também tenhamos conseguido desbloquear uma coisa que para nós é essencial em termos de vias, que é o túnel do Marão. As obras estão a começar e isso vai alterar, nomeadamente em termos de turismo, completamente a ligação do Porto. Isto foi um ano também, já que estamos em balanço, um ano importantíssimo em números para o turismo do Porto. Sim. E o Porto tem uma conexão, até por causa do vinho, muito forte com o Douro. Enquanto não tiver o túnel do Marão, chegar lá é complicado, nomeadamente para quem é turista e tem pouco tempo e tem o tempo marcado para fazer. Com a abertura do Marão, esta saída, esta entrada no Douro vai ser muito mais importante. E nós sabemos a importância que têm as vias para a comunicação e para a ligação. Não tenho dúvidas que um AVE aqui em cima vai servir de polo de atração e vai tornar, obviamente, mais exigente, já não só dos políticos, mas das pessoas, a necessidade de teres uma linha de caminho de ferro decente que faça esta ligação. Tivemos esse bom sinal de Bruxelas, de ter esse dinheiro aprovado. Sim. Eu acho que é de assinalar e de tentar continuar a fazer aquilo que eu acho que o eixo tem feito, que alguns autarcas têm feito, que é de ter uma exigência forte perante o governo português de que cumpra aquilo que prometeu. Sí, acho que é claro. Sí, y además complementando lo que dice David, una reflexión, un sector insolidario de los catalanes, que los catalanes no son insolidarios, pero hay un sector que desgraciadamente ya vemos que así lo es, siempre ataca nuestro AVE con un argumento, que no hay masa crítica para viabilizarlo. Vamos a ver, Barcelona tiene 5 millones de habitantes. Con su área metropolitana puede llegar a los 6 millones y pico, porque sí, es verdad que da servicio a Lleida, Tarragona, Girona, Girona, Lleida y Tarragona tampoco son Nueva York. Exacto. Nosotros ahora mismo tenemos 4 aeropuertos para 7 millones de habitantes, de los cuales el de referencia por todo, obviamente, es el Sá Carneiro. No hay más que ver, no importa lo que digan los políticos, lo que importa es lo que hacemos los ciudadanos, ¿verdad? Hay un segundo aeropuerto, que es el caso de Santiago, y luego hay otros 2 aeropuertos que también tienen una importancia grande, que son Coruña y Vigo. En todo caso, son 4 para 7 millones. Pero el AVE gallego, el AVE que yo ya llamo de la Eurorregión, va a ser el único medio de transporte de alta velocidad para 7 millones de habitantes. Claro. Que significa más que lo que tiene el AVE de Barcelona. Por lo tanto, ese argumento de que el AVE gallego no tiene masa crítica es una falacia. Porque si convertimos el AVE, como tenía que haber sido desde el principio, en el AVE de la Eurorregión, sí que vamos a tener masa crítica. Como mínimo, tanta como Cataluña, si no incluso más. Por eso es fundamental, Xan, esa conexión Porto-Vigo, Vigo-Porto, que teña un tren rápido, moderno, funcional, para que a xente poda coller o AVE, non? Claro, é dicir, esas dúas conexións, esa conexión que vai a ter Porto-Vigo e esa segunda conexión que estamos traballando por estrada
Braganza, claro, quen di Braganza di todo o nordeste transmontano e alto claro. duriense, con Sanabria, van a ser as dúas estacións, además con unha distancia lóxica. En principio, enténdese que o AVE sale de Galicia, ten unha parada en Ourense, despois terá outra en Sanabria e despois a continuará como mínimo até Zamora. Por lo tanto, ten a lóxica, o AVE non é un metro para parar cada 50 metros. Claro, con estas dúas conexións, o que vai a servir é de plataforma, da mesma forma que nós collemos o avión en Oporto perfectamente. O sea, por tanto, o tema forma parte dunha estrategia de mobilidade que ademais é fundamental para a recuperación económica, porque claro, dentro de 2 anos van a empezar a chegar mercadorías do Canal de Panamá, do sudeste asiático a través do Canal de Panamá, sin contar o mercado de Mercosur e o mercado de América, o que é América do Norte, porque claro, o mundo non é cuadrado, o mundo é redondo, e as distancias, por lo tanto, son diagonales. Claro, non basta só con que cheguen as mercadorías e salgan por esa vía de Aveiro ou salgan de Vigo, por exemplo, a través de Monforte para conectar coa vía que ven de Aveiro en Palencia, que é o esquema que está feito, verdad? Sino tamén que a xente poda vir para facer negocios, para facer turismo, en fin, para todo tipo de viaxes. Aí é cando xa vamos a ter un mapa axeitado e iso va a ter un impacto importantísimo no desenvolvemento económico da saída da crise. Levantou a voz o alcalde de Viana nestes micrófonos, José María Costa, dicindo que o secretario de Estado plantexaba dúbidas e que reuniuse precisamente en Lisboa para tentar coñecer os prazos. Alzou a voz o alcalde de Oporto, que é independiente, dicindo que hai unha política mala, facía unhas declaracións hai un mes, de transportes con respecto ao norte, que había unha discriminación. Isto de o norte e Lisboa, están os problemas do norte en riba da mesa de Lisboa, David, ou por eses motivos políticos de elección xa están un pouquiño aí en stand-by? Estão pouco, deviam estar mais. Claramente, até pelo momento normal que tu vives em Portugal neste momento, é muito difícil fazer passar essa mensagem com um som suficiente para que seja escutada. Casos como a prisão do ex-primeiro-ministro ou a queda do mais importante banco privado dominam por completo. Tu não consegues que este tipo de agenda esteja vista. E nós sabemos que avançam coisas que o Norte devia criticar, como a criação de um novo terminal no Porto de Lisboa, da margem sul, que quem olha de fora acha que é simplesmente mais um negócio em termos de obras públicas e pouco mais, e que vai implicar, nomeadamente, um grande investimento em mais a prazo, mais uma travessia do Rio Tejo, que são outra obra cara. Quando outras obras mais razoáveis e mais baratas e mais claras até da oportunidade, como o João Mau dizia, ficam para trás. Mas não tenhas disso dúvida. Num momento em que o país está a viver quase ao ritmo de uma novela, está a decorrer entre a prisão do ex-primeiro-ministro, em que todos os dias tens uma notícia qualquer nova, ou uma comissão de inquérito sobre a falência do Banco Espírito Santo, não resta muito mais em termos de atenção e em termos de posição mediática. E é também óbvio, acho eu, que o Norte lhe falta, continua a faltar para o Norte de Portugal, apesar do sucesso, eu acho que de Rui Moreira, por ter sido eleito como um candidato independente, pelo perfil que tem, por uma boa imprensa que tem, nomeadamente em Lisboa. Eu diria que a falta de coesão aqui política entre Rui Moreira, a Comissão de Coordenação, a Junta Metropolitana do Porto, que são diferentes organismos e que têm importante, mas que não têm estado sintonizados, não dá para que esta voz, que até ele, Rui Moreira, em tempos federou, quando lançava a sua candidatura, promoveu reuniões, ele era presidente da Associação Comercial do Porto, que é um organismo centenário e importante, pelo menos em termos de impacto, e ele promoveu reuniões quer sobre o aeroporto, quer sobre estas questões das infraestruturas. Neste momento, eu não estou a ver, ou não tenho tido, pelo menos nos últimos meses, a mesma capacidade de federar diferentes vozes, que eu acho que isso é que era, apesar de tudo, importante, e é sempre um bocadinho esse papel que tu esperas que ou o Presidente da Comissão de Coordenação ou o Presidente da Câmara do Porto, como ao município mais importante, o possam fazer. Mas também temos que dar sempre uma margem aqui. Este também foi um ano, e falando aqui de balanço, é um ano em que os autarcas e as autarquias, que são... nós não temos um governo regional, como todos vocês sabendo, e por isso a nossa referência de poder são sempre as autarquias no Norte. E as autarquias tiveram um primeiro ano
com muitos presidentes de Câmara novos e muitos deles a lidarem com realidades às vezes económicas difíceis, ou pelo menos a tentarem habituar-se. As coisas têm tendência a entrar na normalidade, ao contrário do que, nomeadamente, a imprensa de Lisboa faz dizer, a contenção dos municípios, comparado nomeadamente com o Governo Central, é bastante razoável. Qualquer empresa, uma empresa pública de transportes que tenha um déficit muito maior do que a maior parte dos municípios portugueses no seu conjunto, e por isso eles têm tentado, mas também vivem num período, num ano de afinar, num ano de retomar, de conheceres a casa, e por isso eu espero que este segundo ano, em tempo de eleições e com alguma capacidade, digamos, de condicionar a agenda política, possa ser um ano em que nós possamos ouvir. Não sei, se continuarem a haver muitos casos judiciais como tem sido nos últimos tempos, David, non vai ser nós tamén fácil. temos para unha novela é boa, porque ademais de políticos, tesoreiros de partidos, temos tonadilleras como La Pantoja e toreros como Ortega Cano, o sea que tamén temos Nós chegamos un bocadinho atrasados. unha novela costumbrista Nós moi chegamos un interesante. bocadinho atrasados. Xan, o tema dos políticos do norte e do sur que tamén ti coñeces de primeira man, como analizas, o A ver, secretario xeral do a ISAC. novela que falades xa está escrita hai moito tempo, chamase Ruedo Ibérico. Tamén. Porque realmente Temos de isto todo, sí. é un esperpento Tamén, absoluto, sí. non? Nós tamén temos exministros, pero bueno, máis alá da anécdota, isto que significa é a quebra de un sistema que foi construído sobre elementos moralmente corruptos. Seguimos sin ter ni Portugal ni España, porque ningún partido o quiso unha lei de financiamento dos partidos políticos clara e transparente, e aí é de onde parte o cancro que agora convirteuse en metástasis. Cal é a ventaxa? Que depois de toda a gran crise hai un gran crecemento. A ver, vamos por partes. O secretario de Estado en Portugal é o peor secretario de Estado da historia de Portugal e, en fin, con toda a confianza o máis mafioso. É un home que ven da banca privada, que representa os intereses dos grandes investidores. Por que? Porque o único diñeiro que recibe Portugal, o único que vai recibir van a ser os fondos, e gran parte dos fondos van a ir para a obra pública. Por lo tanto, o lobby da obra pública a gran escala, lobby que temos en todos os países, verdad? O que están facendo é que colocaron a unha persona súa no goberno, unha persona que non nombrou Pasos Coello. Pasos Coello só firmou a orden, verdad? Pero todos sabemos quen o puso, de que banco ven, etcétera. Entón é verdade o que din David, pero tamén é verdade que as órdenes veñen dun primeiro ministro, e continúa a ser un primeiro ministro que aínda ten capacidade de dar órdenes. En Portugal hai un erro histórico. Lisboa é probablemente a maior concentración de poder que hai nunha cidade europea, nunha capital, poder económico, financiero, mediático, etc. O cal é un menso erro. Pero claro, Portugal é un país que se construye sobre dúas patas. A cohesión se construye sobre a pata de Porto e a pata de Lisboa. Se ti quebras unha das dúas patas, o que estás facendo é unha expresión moi portuguesa, que en España tivemos ocasión de conocer por outras razóns, que darse un tiro no pé. Sí. Entón, o problema cal é? Que hai un discurso que nós estamos facendo e pouco a pouco vai calando, que o problema non é norte-sur. É verdad que hai que mudar esa costumbre de Lisboa de querer acaparar todo e tirárselo ao norte, pero hoxe en día a rivalidade non é norte-sur, nin é Portugal-Galicia. Por eso eu cando escoito falar de que o Sá Carneiro contra os aeroportos galegos é un inmenso erro. Me dá igual que o diga un alcalde socialista, que unha xunta popular, me dá igual. Aquí, en estos momentos, a rivalidade é Atlántico-Mediterráneo. Claro. E nos construímos un sistema... Bueno, onte, Xan, ministra de Fomento en Comunidade Valenciana, o presidente da Generalitat, os empresarios, a presión que lle meteron aí nunha especie de encerrona para ver se lle sacaban os prazos nunha tensa xuntanza, corredor do Mediterráneo, que comentas moitas veces. Quen máis ten, normalmente, quen máis ten sempre é quen máis pide. Claro. Porque non se construiu un sistema solidario, un sistema de cohesión. Non, eles din, prioriza e o de Atlántico, olvídate, ministra. E claro, eles teñen, ademais, unha ventaxa moi importante, teñen unha posición demográfica moito máis forte que nós, que se traduce, lóxicamente, en posición política, porque se traduce en diputados, e en estos momentos en España, Andalucía, Levante, Cataluña e Madrid determinan un goberno. E claro, están exercitando eso. Por outra banda, repara que a conexión entre Barcelona e Francia xa é operativa. Sí, entón, claro, o problema noso, cando cheguen os barcos, van a chegar coas mercadorías, por poñer un exemplo, van a chegar á altura de Gibraltar, e ali van a tomar unha decisión, ou van para Algeciras e para o Mediterráneo, ou veñen para o Atlántico. Nós temos 3 portos de aguas profundas. Temos Sines, temos Coruña e Ferrol. Logo temos portos de unha gran capacidade e portos de abrigo, temos Vigo, Pontevedra, Viana, Vilagarcía, etc. ¿verdad?
ou os poñemos a todos en rede para competir co Mediterráneo, o que vamos a facer é destrozarnos entre nós. E canto máis nos destrocemos entre nós, máis vamos a fomentar que as mercadorías e o movimento económico se vayan para o Mediterráneo. E iso é algo que nos estamos tentando convencer a Lisboa, que é un erro, que facer unha política de agresión contra o norte é unha tontería, porque o que están facendo é suicidarse. E se Portugal se suicida, non teñes ninguna dúbida de que Galicia, non digo que vaya a morrer, pero vai a quedar, por lo menos, cunha doencia grave. Porque cando nos falamos da Eurorrexión, non falamos dun construto político hipotético, falamos dunha realidade social e económica. Constituímos 7 millóns de habitantes, somos a terceira área urbana da Península Ibérica, por detrás de Barcelona e Madrid e por diante de Lisboa. E estamos entre as 10 principales áreas de Europa. Se esa área urbana da Eurorrexión alargamos até Lisboa, entonces sobrepasamos a Madrid e a Barcelona e temos unha potencia económica completamente distinta. E ademais eso Ana Pastor o está entendendo moi ben, por eso está apostando e blindando o tren galego, non? Sí. E o recente nombramento de Alicia Portas, unha persona moi querida por nós, porque formou parte do eixo, verdad? Como número 2 do Adif, o que ven é a reforzar ese blindaxe das infraestructuras galegas. Por lo tanto, aí hai ese problema de Lisboa. E logo, xa para acabar, hai unha cousa. Na secuencia e na lógica do que estamos falando van as grandes obras. Pero non se dan conta, e aquí en Galicia tampouco, de que hai pequenas obras de pequeno coste que non son faraónicas, non teñen esa visibilidade, pero son extremadamente máis importantes. Por exemplo, a conexión ferroviaria co Sacarneiro é fundamental. Pero non temos ningún dos 3 aeroportos galegos con intermodalidade e con conectividade. É dicir, se o sistema pasa por un monorraíl como teñen en París, se o sistema pasa por un sistema de lanzaderas, ou se pasa por empezar a planificar, como teñen no Charles de Gaulle, unhos desvíos para que un de cada X trenes pase directamente polo aeroporto, ese é un tema que teñen que ver os enxeñeiros, os expertos, verdad? Pero aínda non se deu ningún paso. Dende o eixo atlántico levamos máis dunha década advertindo desta situación. Claro. Se nós non facemos conectividade cos aeroportos, tanto en Porto como en Vigo, como en Santiago, como en Coruña, os nosos aeroportos nunca van a construir unha rede e nunca van a ser competitivos. Ese é o gran problema. Esa competitividade non se soluciona dando diñeiro ás líneas aéreas. Se soluciona investindo en conectividade e en intermodalidade. Esa é a prioridade. David, querías apuntar algo desto? Não, eu acho é que, o João tem razão, às vezes são pequenas obras. Por exemplo, eu tenho vergonha no Porto do acesso que as pessoas que vêm na autoestrada têm à estação de Campanhã, para quem quer ir para Lisboa. É uma coisa lamentável, é uma pequena obra que continua por fazer. Eu gostava só de dar um bocadinho um sinal de esperança, sendo que nós temos sempre, infelizmente, na nossa contabilidade, um balanço negativo sempre tão pesado. É a nossa tarefa de jornalistas também olhar para os problemas. Eu sinto, ao longo deste ano, senti um bocadinho, e espero que esse espírito contagie, não porque eles agora de repente sejam todos amigos e bons rapazes, mas porque o próximo quadro comunitário obriga a muito trabalho de cooperação entre autarquias, nomeadamente. Eu vi aparecerem uniões e uma outra escala de estrutura que eu espero que também tenha impacto entre as duas fronteiras. Assistia a municípios do Norte a juntarem-se. Nós vamos ter, por exemplo, agora no início de janeiro, uma coisa importante no Norte. As 3 universidades do Norte vão se juntar, vão pelo menos combinar, fazer direito aquilo que até agora têm feito mal. Concorrência interna, às vezes concursos iguais e com tudo isso, numa altura de crise, isto não faz qualquer sentido. Mas é evidente para todos nós, e o João conhece isso de cooperar para competir, ¿no? Que antes era, não, compito porque a miña competidora e teño que pisala se pode. E agora tens que cooperar para ter outra escala, e nomeadamente para seres relevante. Não faz sentido o Porto andar a gastar milhões só porque tem acesso a fundos em custos de agricultura, quando a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro devia ser estratégica nessa área, porque está no meio natural para que isso aconteça. Sem dúvida. E eu acho que, mesmo forçados
porque eu acho que muito disto tem a ver com os apoios comunitários e com a exigência de Bruxelas, e venha também boas notícias daí, com a exigência de Bruxelas em que os projetos passem a ter uma escala maior, mesmo que forçados por este convite. Eu acho que isso é das coisas mais interessantes que durante o próximo ano nós poderemos assistir, é perceber de que maneira municípios e mesmo regiões se vão ser obrigadas a cooperar se quiserem ter acesso ao dinheiro, e que os pequenos projetos em que muitas vezes, tanto aqui deste lado da Galiza como em Portugal, se gastaram dinheiro, não vão ter lugar. Ou seja, vai ser preciso ter uma outra escala, uma outra capacidade, e ao mesmo tempo reforçamos a vigilância, porque uma coisa é um município pegar e fazer o seu pequeno pavilhão, a sua piscina, outra coisa é 3 municípios terem um projeto comum para uma zona verde, para um espaço que até ultrapassa as fronteiras territoriais de cada um desses municípios. Eu acho que aí Bruxelas vai ter um reflexo benfazejo e vai conseguir de alguma forma impor uma outra agenda mais interessante. De carta aos Reis Magos bruselianos, sabe algo o secretario xeral do Eixo Atlántico? Xa lle escribiu o Eixo Atlántico esa carta aos Reis Magos dos fondos estructurais? Bueno, nos levamos 2 anos escribindo a carta que enviaremos a mediados do ano que ven encantadora en as convocatorias. A ver, ten razón David, son tempos novos, son estrategias novas, ahora xa non se poden facer pequenas obras, pequenas cuestións, teñen que ser accións estruturantes, teñen que ser accións exactamente fundamental para o desenvolvemento económico. Esa é a parte boa. Bruselas vai marcar xa marcou esas reglas. Nos agora, claro, o feito de ser a estrutura máis antigua de Europa e agora con a nova ampliación, a máis dinámica, nos posibilita, claro, que teñamos xa moito traballo feito. As convocatorias abrirán no ano próximo, hacia primavera, pero nos levamos xa ano e medio, cando se van as convocatorias, 2 anos traballando. O que queremos é sumar vontades, contar cos empresarios, contar coas universidades, sumar esforzos, non competir uns contra outros no plano negativo. Nos, por exemplo, ahora vamos a cometer un gran proxecto para os próximos 7 anos, que máis va a ser un proxecto referencial. Nos vamos a cometer a Axenda Urbana do Eixo Atlántico, e va a ser a primeira vez en Europa que se faga unha Axenda Urbana transfronteriza por todo un sistema urbano que vai a plantexar solucións conxuntas para todos e non cada un contra o veciño. Ao final, a Axenda Urbana o que plantexa é o análise de cales son as medidas que temos que tomar para conseguir reforzar a saída da crise, consolidar un desenvolvemento económico sostible e, ademais, evitar cometer os erros que nos leven a outra crise. Poño un exemplo moi breve. A Axenda Urbana é unha dinámica que nos, en principio, a primeira fase a situamos en 2 anos e medio, 3 anos, non? Porque, además, queremos que todas estas medidas sexan debatidas ca sociedade, queremos que sexan debatidas con todas as forzas políticas e sociales. Pero, por exemplo, modelo de concellos. Vamos, despois da crise, a ter o mesmo modelo dos concellos que tivemos até agora, que é un modelo decimonónico. Cal é o rol dos concellos? O rol dos concellos é prestadora de obras, prestadora de servicios, organizadora de festas, eventos. Ou vai a ser un modelo novo, moito máis dinámico, moito máis funcional, e que funcione como coordinador e incentivador da iniciativa social, que é a que ten que asumir a corresponsabilidade, seguindo ese modelo dos países nórdicos, verdad? Donde, ademais, lóxicamente, tamén teña un efecto de discriminación positiva sobre os sectores excluídos socialmente do que poda ser a renovación económica. E se ese é o modelo dos concellos, como se van a financiar? Porque, claro, vamos a volver a un modelo que dependa do urbanismo. Vamos a volver a un modelo donde dependas da Xunta de Galicia, da Junta de Extremadura, da CCDRN ou do Goberno Central, porque claro, se pides diñeiro, onde queda a autonomía local e papel mollado? Entón, os concellos temos que asumir ese rol, temos que responder ás novas demandas da sociedade. E falabas unha cousa moi interesante outro día xa no Vigo e por hoy de evitar a atomización, ¿no?, de proxectos comuns. Valenza, Tui, Tomiño, Vilanova de Cerveira, A Guarda, Camiña, non? Que son microproxectos, non? Que atomiza un pouco as... Claro, o estamos vendo. Nestos tempos, efectivamente, Valenza Tui, Tomiño Cerveira, agora é Salvaterra Monsaón, dentro de pouco será Albo Melgaso, e despois quedará Camiña coa Guarda. Pero claro, é que cada un deles xuntos, canto suman? 15, 20.000 habitantes. Alguén lles está vendendo unha idea falsa de que o feito de xuntarse significa recibir fondos. E non é real. É verdad que teñen que xuntarse, o decía David moi ben, pero para recibir fondos, además, hai que ter proxectos de valor engadido.
E para ter proxectos de valor engadido e proxectos que teñen desfrute económico, tens que ter unha masa crítica de población, como por exemplo pasa entre Chaves e Berín, que sobrepasan os 70.000 habitantes. Por iso hai tempo que veño advertindo que en vez de facer tanta semi-eurocidade, que en fin, con todos os respetos non deixan de ser eurobarrios, o que teñen que facer é unirse nunha gran eurocidade do Miño. Claro. Que colla, non vou decir que o mellor todo para unha, porque hai unha distancia entre Arbo e a Guarda, pero o mellor dá para dúas. E realmente, a partir de 40.000 habitantes, 50.000 habitantes, é cando xa tes masa crítica para accións para o desenvolvemento. Bueno, aínda continuamos con esa cosa tan característica nosa das capeliñas, das tribus, pero bueno, pouco a pouco xa se irán dando conta de que non basta con unirse, sino que ademais temos que ter masa crítica para facer proxectos serios. É dicir, que movan a economía e que fagan o que unha emerxencia nacional, crear emprego. David, isto é moi importante, non? Claro, isso é mais verdade para uma região, nomeadamente para o Norte, que não tem o centro próximo, aquela imagem que o João dizia de Lisboa ser a cidade onde mais se concentra poder, eu acho que é verdade. E quando não tens o centro próximo, ou crias novas centralidades e novas capacidades, nós não estamos já sozinhos no mundo, em nenhum lado, não é? Não estamos em relação à nossa fronteira próxima, que é a Galiza e que é a Espanha, não estamos no resto do planeta, quer dizer, ou tu tens alguma capacidade para gerar massa crítica e para conseguir ter projetos que pela sua dimensão se imponham mesmo fora de fronteiras, ou é razoavelmente complicado que isso venha a vingar e que não se torne só um fenómeno. É evidente que nós, estando numa linha de partida, sabendo tudo o que para trás aconteceu, estaremos, espero eu, melhor dotados para fazer as coisas como elas têm que ser feitas. Eu acho que esta ligação muito forte à economia, ligação muito forte à criação de emprego, ajuda-nos a passar, como dizia o João, a ideia de um ciclo virado para as pequenas obras e para as infraestruturas. Apesar de tudo, nomeadamente na região norte, mesmo que tenhamos a linha do Minho a mostrar-nos que ainda há muito para fazer, já temos em termos de vias e de circulação e de uma série de outras infraestruturas uma capacidade bastante interessante. Agora temos que olhar, não vai ser fácil, nós sabemos que partimos nomeadamente geograficamente e as nossas duas regiões convivem nisso, nós somos, depende de quem quiser ver, ou a frente da Europa ou as traseiras da Europa. Depende da perspectiva e do teu grau de otimismo, eu costumo dizer, ou és a cabeça da Europa ou és as traseiras. E nós temos esta periferia, gostamos de acreditar que estamos também num centro de ligações e de rotas, quer marítimas, quer aéreas, com alguma capacidade de ultrapassar as nossas fronteiras. Portugal, por exemplo, e eu acho que nisso convive claramente com a Galiza, tem uma facilidade de emigrar que é notável. Claro, é uma desgraça, é uma tragédia para muitas famílias e é um momento muito sério e que não pode ser levado com leviandade, mas a capacidade que tu tens de, em determinado momento, saíres do país e instalar-se noutro país e competir lá e ver, fala também da nossa capacidade empreendedora. Não fala tão bem da nossa capacidade de gerar riqueza cá dentro. Mas eu ainda outro dia ouvi, julgo que é Birmingham, tem o segundo maior hospital de Inglaterra e que tem uma comunidade de centenas de enfermeiros portugueses. Ocupam os serviços porque eles precisaram e precisaram. Há famílias inteiras a trabalhar porque pai e mulher são enfermeiras e mudaram-se todos para lá. E esta capacidade tem que ser revertida, mas aqui no nosso território. O nosso engenho e o nosso improviso têm que ser planificados e trabalhados. Xan, quédanos un minuto, quería preguntarche pola ampliación do Eixo Atlántico, que vai supoñer ese 1 de xaneiro de 2015 para o Eixo Atlántico. Pois, primeiro, pasamos a 38 membros. Sabes, as ampliacións no Eixo Atlántico tardan anos e son moi debatidas e moi analizadas. Ahora aprobaronse 4 da lista de espera que ainda temos e, además, 4 moi relevantes. Por unha parte, no norte, entra Malla, onde está o aeroporto, que é un dos grandes núcleos industriales, máis de 140.000 habitantes, e que era unha asignatura que estaba pendente, que nunca entrou por razóns, en todo caso, políticas entre os alcaldes, verdad? E logo entra unha cidade moi importante que é a última do norte, que é Santa María da Feira. Por unha cuestión de o feito de non ter regionalización en Portugal, Santa María da Feira pertenece á rexión norte, pero é distrito de Aveiro. É como se aquí unha cidade sexa galega, pero é provincia de Salamanca.
provincia de Zamora, verdad? E que ocorre? Que iso nos vai a permitir traballar con unha cidade que non pode ser eixo atlántico porque non é norte, pero que é moi interesante para nós, que é Aveiro, porque a cabeceira da liña Aveiro, Salamanca, Palencia que dá vida aos portos galegos e ten unha universidade, además, moi interesante e que traballa moito, por exemplo, co campus do Mar. E na parte galega se produce un fenómeno interesantísimo e é que por primeira vez entran dúas diputacións. Entra a Diputación de Coruña e a Diputación de Lugo, o que significa que todo un conxunto de villas, de vilas intermedias que non pode formar parte do eixo atlántico, pero impactan nas nosas cidades, van a incorporarse a través da Diputación, o que non podían facer directamente a través de Coruña, Santiago ou Lugo. Xan Vázquez Mao, secretario xeral do Eixo Atlántico. David Pontes, foi un placer. Feliz Nadal. Post-troika, David, feliz Nadal. Non sei se pro, post, pre ou... bueno, estamos en España como estamos. Xan Vázquez Mao. E se lle parece a David Pontes, a volta no vindeiro programa, facemos un programa de poñerlle deberes o Eixo Atlántico para o 2015. Se lle parece o secretario xeral... Absolutamente. Te poñemos aí deberes xa con Javier Sánchez de Dios, que lle mandamos unha aperta dende aquí, que está pois como Edo Barça, como Tomás Vermaelen aí cunha pequena lesión, e xa se vai recuperar e xa vai regresar incluso antes que Tomás Vermaelen aos terreos de xogo. En todo caso, Jacobo, completamente de acordo, e desexarvos a ti e a todos os ouvintes e os televidentes un moi bo ano, porque además va a ser un ano moi interesante, porque en Portugal va a ser un ano post-troika. En Galicia e en Vigo va a ser un ano de cambios e eu creo que todo que sexa cambio, pluralidade política, emerxencia de novos actores no escenario político vai enriquecer moito a vida da cidade. Sí, o 2015. Eu já só desejo que continue este ponto de encontro, que eu acho fantástico entre as regiões e que é de saudar, que se multiplique de preferência, mas que continue aqui firme. Obrigado, David, Xan, moitísimas grazas, un placer, obrigado. Que despedimos os ointes, os mellores desexos tamén a TV Miño e a Localia Televisión, despedimos este Vigo e por hoy. Ata logo.